Olá, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Essa manhã aqui eu quero trazer uma palavra para os irmãos que se encontra em Mateus capítulo 5. Mas antes disso, já deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo, seja um membro do nosso canal. Eu quero trazer para vocês aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, que venha falar sobre o Sermão do Monte. E nessa introdução eu quero passar para você o quanto é importante nós sabermos dividir as coisas, sabermos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, para nós não ficarmos enganados com algumas situações que acontecem no meio cristão, no meio de pessoas que gostam de tirar as nossas dúvidas. Então, em Mateus capítulo 1, fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Olha o versículo 7, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa palavra é muito forte. Ela vem falar sobre a bem-aventurança, sobre o galardão, sobre o Senhor estar nos ensinando o que nós temos que ser diante da presença dele. Nós podemos contemplar que nessa palavra fala sobre um monte, não é mencionado o nome desse monte. Ele é desconhecido. Provavelmente uma colina abaixo, perto do mar da Galileia, uma coisa assim. Mas esse sermão ele vem nos ensinar sobre o ministério público do Senhor, sobre o ensinamento dele. Jesus ele estava no Monte da Oliveira, perto de Jerusalém. Em Mateus capítulo 24 vai nos ensinar que ele sempre estava para ensinar os costumes aos discípulos. E muitas das vezes o Senhor falava em parábolas para ensinar os discípulos, para que ficasse mais fácil de eles entenderem o que ele queria dizer dentro da palavra, o que ele queria confrontar no nosso ser dentro da palavra de Deus. E essa palavra vai se referir para os discípulos, não se refere somente aos 12 discípulos, mas qualquer um seguidor da palavra de Deus. Qualquer um que está disposto a entender e a ouvir a palavra de Deus. Qualquer um que está disposto a ouvir o que o Senhor quer falar conosco. E nessa mensagem, nós podemos entender cuidadosamente o significado da bem-aventurança de Deus. Tem que ser cuidadosamente para entender a bem-aventurança do Senhor na minha vida e na sua vida. O maior momento de instrução espiritual da Escritura Sagrada de Deus
foi quando o Senhor começou a ensinar a humanidade que nós precisávamos aprender essa bem-aventurança. O Senhor explicava com todos os detalhes, na maior calma, paciência, com o maior desejo e o intuito de nós recebermos essa palavra verdadeiramente. Quando o Senhor fala no versículo 3 aqui, bem-aventurado é aquela pessoa que é feliz por ser pobre de espírito, irmãos. E as pessoas confundem quando falam assim, bem-aventurados os pobres. E o povo confunde isso. O povo confunde. Já vieram me confrontar várias vezes que a palavra fala que é bem-aventurados os que são pobres. Bem-aventurados os que são pobres. Não. Bem-aventurado, bem feliz é aquele que é pobre de espírito. Espírito. Aquele que entende a verdadeira humildade da palavra, a verdadeira essência do amor de Cristo, a verdadeira essência de ajudar o próximo, estender a mão, a verdadeira essência de obedecer a Deus. Olha aqui, bem-aventurados, sois felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que pobre de espírito? Porque todo aquele que é rico de espírito, que coloca o eu na frente, não é bem-aventurado. É um soberbo triste. É um soberbo que não conhece a verdade. É um soberbo que não conhece o amor de Cristo. E hoje nós enfrentamos muito isso. Os soberbos dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor. Então a palavra do Senhor fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o versículo 4. Olha que poder de Deus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Como assim, bem-aventurados aqueles que choram? São aqueles que são afligidos por causa das pecaminosas pessoas. As pessoas que não querem conserto, não querem vida com Deus, elas vão nos atacar. Porque nós estamos vivendo na verdade. Porque nós estamos fazendo o que agrada ao Senhor. Então elas vão nos atacar. Elas vão nos atacar. Elas vão querer inventar coisas de nós. Elas vão querer colocar nós como errados, como mentirosos, como enganadores. Ah, é certinha demais. Vou procurar o defeito dela. Então aqui eu falo assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando fala assim que o Espírito Santo, olha só, quando fala que o Espírito Santo fará aquele que corretamente avaliam suas pobrezas espiritual. Pobrezas espiritual. Pobrezas espirituais, não é carnais. Sou pobre, irmãos. Eu sou pobre de espírito. Eu reconheço que eu sou falha. Eu reconheço que eu preciso de Cristo todos os dias. Eu reconheço que eu preciso mudar todas as manhãs. Eu reconheço que eu preciso receber de Deus mais do que da terra. Receber mais de Deus do que de pessoas. Receber mais de Deus do que do meu próprio eu. Receber mais de Deus para me alcançar o céu. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, irmãos, quando fala de manso, é o oposto dos hipócritas, dos que são virtuosos aos seus próprios olhos e das suas primeiras bem-aventuranças. Garante a mansidão. Essa palavra vai nos falar que da era do reino vindouro, quando o reino do céu chegará à terra, quando os santos governarão com Cristo como o Senhor, com o Senhor Supremo, essa palavra vai nos relatar assim que bem-aventurados os mansos. Os mansos, quando fala os mansos, é aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor, que reconhece que precisa de mudança todos os dias, que pega essa palavra e guarda ela na tábua do coração, falando assim, não, Senhor,
Eu preciso mais de mudança, eu preciso mais de corrigir minha conduta, eu preciso de ser fiel, eu preciso, irmãos, eu estava orando essa madrugada e o Senhor falava ao meu coração, filha, você precisa mais, você precisa orar mais, você precisa clamar mais. Irmãos, e olha que eu me sinto que eu oro pouco, eu sinto que eu oro pouco, que eu clamo pouco, que eu busco pouco. Então, há essa necessidade de nós encontrarmos a bem-aventurança no Senhor, quando nós sermos mansos, porque nós herdaremos o reino dos céus se nós formos mansos de coração. Irmãos, nós temos que reconhecer que nós não somos nada nem ninguém, nem com carro, nem com moto, nem com dinheiro demais, nem sem dinheiro demais, nem pobre demais. O que adianta ser pobre de marré, e ser burro, ignorante, hipócrita, não aceita a palavra, não aceita mudança, não aceita uma conduta com Cristo, porque tem gente que acha que ser manso, ser humilde e ser bem-aventurado é aqueles pobres que andam lá numa casinha de barro, caindo os tetos em cima, e isso é ser humilde. Não, irmãos, não sabe, não conhece o coração dessa pessoa como que é, não conhece a vida dela, o espírito dela, o porquê que está passando por tal situação. Então, há várias diferenças em ser manso de coração, manso, humilde, há muitas diferenças. Olha o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Que sede de justiça é essa que Deus está falando? Não é eu injustiçar alguém e falar assim, fulano matou cicrano, tem que morrer. Não. Fulano fez isso com cicrano, tem que pagar. Não. Não, irmãos. Olha aqui o que fala a palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A justiça de Deus, irmãos, aqui é um desejo intenso da justiça de Deus, imputado por Cristo, apoiado na fé, na sua obra concluída. Aqui fala assim, porque eles serão saciados, mas em primeiro lugar devem estar realmente vazios de toda a autoestima. Eu tenho que me esvaziar de mim para me ser um bem-aventurado e ter a justiça de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Eu tenho que largar a mão de ser hipócrita, de falar que eu sei mais, que eu posso mais, que eu faço mais. Irmãos, eu não me vanglorio com o que eu sou, não me vanglorio. Expulsar demônio não me traz benefício nenhum, a não ser usado por Deus e colocar a glória para Ele, e falar assim, foi Deus que fez, não foi eu que fiz, eu fui lá em nome do Senhor. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala assim, você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Essa é uma bem-aventurança muito grande. Eu reconhecer que eu não faço nada, que eu não sou nada. Eu pregar não me salva. Eu impor a mão sobre alguém e essa pessoa ser curada não me salva. Eu fazer algo por alguém não me salva. A bem-aventurança é nós colocarmos o nosso Cristo através da fé como grande, poderoso, fiel, maravilhoso, verdadeiro. Vamos lá. O versículo 7 fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu sou misericordioso com alguém, alguém vai ter misericórdia de mim, e Deus terá misericórdia mais ainda. Irmãos, ore um pelos outros. Busque santidade, irmãos, um pelos outros. Clame a voz do Espírito Santo. Nós precisamos enxergar o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Mas verdadeiramente, irmãos, tem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres na nossa nação. E essa bem-aventurança, ela vai valer para os preceitos que estão aqui. Se nós não corrigir a nossa conduta, nos enfrentar contra o nosso eu e mostrar que o Espírito Santo de Deus tem vez na nossa vida, que bem-aventurança é essa que nós vamos ter? Que bem-aventurança é essa? Se Jesus ele fala que para nós ser bem-aventurados,
nós temos que ser pobres de espírito, chorar pelo evangelho, pelas pessoas, mansos de coração, mansos porque herdarão a terra, fome e sede de justiça, de entregar a palavra, a verdade da palavra, a unção da palavra, a justiça de Deus. Cristo morreu por mim e por você e Ele quer te salvar. É assim que é essa justiça de Deus. Essa é a sede de justiça. E de pregar o evangelho. E de ensinar a toda criatura. E bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos. Aí aqui nós vamos entrar no 8. Não, vamos mostrar aqui o 7. Mostrar nessa palavra a nação que vai além do pensamento. Vai além, ser misericordioso vai além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos. Para obter a misericórdia de Deus, devemos ser misericordiosos uns para com os outros. Não tem como eu falar para você que eu vou ter a misericórdia de Deus se eu não tenho misericórdia do próximo. Porque tem pessoas que até falam assim: não, eu oro por vocês, tá? Ei, pode deixar, eu vou orar por vocês, tá bom? Eu tô anotando seu nome aqui, vou orar. E chega na hora, não ora. Orar uns pelos outros. Buscar uns pelos outros. A misericórdia de Deus uns pelos outros. Você sabe quem ora na madrugada, você sabe quem paga o preço. Você conhece quem vive da verdade, você conhece quem anda em santidade, você conhece. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui fala assim que aqueles que receberam uma nova natureza moral na regeneração, eles verão manifestar-se na sua própria vida. Para ver a Deus tem que ser diferente. Não adianta viver com a vida bagunçada e falar que vê a Deus. Não vê não, irmãos. Não vê não. Não vê não. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa palavra tem que ter a paz de Deus nas nossas vidas. O resultado da salvação em todos nós é nós termos paz com Cristo. Se você não tem paz com Cristo, é atribulado o tempo todo, não tem paz com Cristo, não tem paz com os irmãos, e quer proclamar a palavra de Deus, chamados pacificadores, tem que ter a paz de Deus. Não consegue dar a paz do Senhor para um irmão que passa na rua, não tem a paz de Deus. Eu passo por muitos lugares que eu vejo cristãos bem vestidos. Quando vai passar perto de mim, vira o rosto para o outro lado. Pois eu faço questão de falar: Pai do Senhor, varoa, mesmo sem conhecer. Porque se nós não conseguimos suportar uns aos outros aqui nessa terra, como vamos suportar uns aos outros lá no céu? Como? Como veremos a Deus se nós não conseguimos abraçar uns aos outros aqui na terra? Nem na igreja. Eu não vou na igreja por causa do fulano, por causa do cicrano, por causa do beltrano. Como? Como, irmãos? Não tem como. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus, ele fala aqui que se você não é um perseguido da palavra de Deus, está indo na igreja só por ir, não consagra, não desenvolve uma vida de oração. Não entendo. Não quer ser perseguido. Não quer viver perseguido dentro da igreja. Porque se você é um perseguido, vou sair porque alguém falou mal de mim, porque alguém me perseguiu, porque me tiraram da liderança, porque eu sou isso, porque eu sou um coitadinho. Irmão, tá fora. Pedro foi preso, Paulo foi preso, Paulo e Silas foi preso, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel foi preso,
E Jeremias foi preso no calabouço e mesmo assim eles adoravam a Deus. É muito forte, irmãos, essa palavra. Só quem não quer entender. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Que justiça nós queremos ter se nós não queremos ser perseguidos? O diabo se levanta na nossa casa, pronto, acabou. Não quero mais ser crente, não quero mais viver com Cristo. Está errado. Vamos lá. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguindo, sentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O que tem de gente falando mal de mim não é pouco, não, é muito. Tem gente que quer que eu caia mesmo. Tem gente que quer que eu volto para o lesbianismo, para eles falar, ó, falei que não ia aguentar ficar na igreja. É o que mais tem, irmãos. E eu tô ligando para eles? Eu não tô nem ligando. É uma perda de tempo sofrer por causa deles. Perda de tempo. Perda de tempo. Esse povo ficar perseguindo eu para me cair. Perda de tempo. Irmãos que são usados para fazer eu pecar. Perda de tempo. Não ligo. Não ligo, não. Cristo poderia dizer por minha causa, pois Ele é Deus. Cristo, Ele pode dizer por minha causa a qualquer momento, porque Ele é Deus. A fé vem pela cruz. Há uma ofensa na cruz. Muita gente não quer viver da cruz, não quer carregar a sua cruz. Não. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sejam perseguidos. Seja um servo de Deus que queira viver das perseguições. Sejam servos de Deus que se alegra. Se alegra na perseguição, na angústia, na aflição. Se alegre, irmãos, hoje. Se alegre hoje, se alegre hoje. Porque Cristo é fiel comigo e contigo. Se alegre, irmãos, hoje, se alegre na presença de Deus, porque Ele tem milagre para mim e para você. O caminho de Deus é perseguição, e as pessoas muitas das vezes querem nos perseguir severamente na ponta da linha e nos frustrar, nos humilhar, nos rebentar. Mas eu quero te dizer nessa manhã, dentro dessa palavra de Mateus capítulo 5, que Ele é fiel na minha vida, na sua vida, que Ele tem o poder e a autoridade para livrar você do cativeiro hoje. Ele pode livrar você do cativeiro hoje, Ele pode transformar a sua vida hoje. Irmãos, eu não posso viver de capa. Eu tenho que ser transparente, irmãos, em tudo que eu falo e faço. Eu tenho que ser transparente. Seja transparente, seja fiel, seja um bem-aventurado, manso, humilde, pobre de espírito, tá, irmãos? Não seja pobre na miséria, sem nada não, tá? Que é feio, é triste. Feio, é triste. Deus abençoe a sua vida. Seja muito abençoado por Deus nesse dia de hoje. E que o Senhor venha te dar graça, te dar renovo nesse dia. Amém? Quinta-feira abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.